Amada, se você já teve a sensação de não ser levada a sério por causa da sua imagem facial, fica aqui comigo nesse vídeo e se inscreve no canal porque eu tenho muito mais vídeos interessantes para mostrar para você. Você sabia que o nosso cérebro faz uma leitura e tem uma opinião completa sobre você em apenas 2 segundos? É exatamente isso. E por que isso acontece? Nosso cérebro é treinado para ler a sua imagem antes da sua comunicação verbal. Isso quer dizer que tudo em você comunica. O tom do seu cabelo comunica, o corte do seu cabelo, os traços do seu rosto, se esse nariz é projetado para frente, ou essa testa é muito pequena, essa testa é muito grande, tudo isso comunica. A roupa que você está, a postura como você se apresenta. Por isso é tão importante a sua imagem na hora de fazer, por exemplo, um pitch de venda, uma entrevista ou até mesmo uma palestra. É super importante que a sua imagem esteja condizente com aquilo que você quer expressar, com aquilo que você quer falar. E nesse vídeo eu quero te explicar como esses aspectos podem sim, as linhas do seu rosto, a forma como você veste, pode estar te sabotando na tua carreira profissional, na sua vida pessoal. Fica aqui comigo que eu vou te explicar direitinho como funciona. Olá, seja muito bem-vinda a esse canal. Eu me chamo Doutora Daniele Florencio, sou especialista em rejuvenescimento em peles maduras, criadora do método Deusa, e aqui eu vou te explicar como a sua imagem pode sim te potencializar ou também te enfraquecer. É exatamente isso. Você já parou para pensar que talvez não seja o seu tempo de experiência, sua competência, o seu resultado que esteja travando você na sua vida profissional? Pode ser algo muito mais sutil e completamente controlável. Segundo o escritor Philip Hallowell, que trouxe esse conceito do visagismo aqui para o Brasil, ao qual eu tive a honra de 15 anos atrás ser mentorada por ele pessoalmente, então foi um divisor de águas mesmo, e hoje eu trago todo esse movimento dentro do meu método que eu criei. Bom, segundo Philip Hallowell, as formas do seu rosto, a linha do seu rosto, tudo isso comunica o seu comportamento. Por isso que é tão importante a sua imagem trabalhar a favor de você, não trabalhar contra você. Me conta aqui nos comentários se você já teve a sensação que a sua imagem não estava transmitindo aquilo que você realmente é. Primeiro, vamos aos fatos que vão com certeza te impressionar. E tudo isso com base científica, tá? Lembra que eu falei dos 2 primeiros segundos, certo? Que o cérebro faz uma leitura de você. Só que nos próximos 4 minutos, ele está concluindo essa leitura. Só que o mais estranho de tudo isso, que ainda leva um tempo para processar e quebrar os 2 primeiros segundos, a impressão dos 2 primeiros segundos que ele teve de você. Por isso a importância de você se conhecer e entender como a sua imagem pessoal, como o seu rosto, pode transmitir a melhor impressão possível. E olha que interessante, a sua imagem é tão importante, que as pessoas conseguem fazer uma leitura visual, como eu já falei, em pouco tempo, e saber se você é um líder, se você tem competência para assumir esse cargo, se você realmente é confiável. Veja como é importante o olhar do outro sobre você através do que você expressa, através do seu corpo, através do seu cabelo, do seu rosto. Tudo isso comunica sobre você. E tudo isso antes mesmo de você falar qualquer coisa. Philip Hallowell brilhantemente trouxe esse conceito do visagismo. Ele estudou as linhas, as formas, os arquétipos e tudo isso é inconsciente, ou seja, o seu cérebro ele vai avaliar isso inconscientemente, você não responde por isso, porque essas formas são universais. Então, todos leem da mesma forma esses sinais. Agora eu vou te dar exemplos práticos daquilo que eu estou falando. Vamos aqui pensar numa sobrancelha. Imagine uma pessoa com a sobrancelha com aspecto caído. Aquele olhar pesado, envelhecido, cansada. Ela até tem um dinamismo, mas a expressão dela está muito pesada e não comunica o que ela quer. 2 pontos importantes para resolver. A gente pode trabalhar com um design de sobrancelha, né? No ponto aqui A, B, C, dando uma linha mais alta
para passar um aspecto de força, e o Botox também auxilia muito para tirar aquele peso, aquela tristeza do olhar. Então, esse aí são duas dicas bem interessantes. E é claro, uma sombra, né, mais clarinha de repente para abrir o olhar ali, um pontinho de luz. Tudo isso vai fazer com que você comunique melhor quando se trata aí de melhorar essa linha aqui da sobrancelha, tá bom? Vamos falar do formato dos olhos e o que está em volta dele e por que algumas pessoas se incomodam tanto ao se olhar no espelho. Aquela mancha escura aqui, aquelas linhas de expressão em volta dos olhos ou até mesmo bolsa. Isso tudo acaba deixando um aspecto realmente mais envelhecido e cansado. Quais as técnicas hoje que nós utilizamos em consultório para resolver esse tipo de problema? A gente pode trabalhar com ácido hialurônico, dependendo da situação. Podemos trabalhar com cremes home care para usar em casa à noite. E também nós podemos usar alguns peelings e lasers para ajudar a clarear e minimizar essas bolsas. Então, os olhos, a gente brinca, né, que os olhos são a janela da alma. E as linhas de expressão, tudo isso, e é normal, a gente vai envelhecer e tá tudo certo, mas hoje a gente consegue sim, a boa notícia é que a gente consegue minimizar, deixar essas linhas mais suaves, tirar esse aspecto de cansado através dos tratamentos estéticos. E a linha do maxilar indefinida? Será que tem jeito? Como que eu posso resolver isso? Bom, essa parte aqui, dentro do visagismo, nós chamamos de terço inferior. Essas linhas aqui comunicam muita coisa. Muitas mulheres, com o passar do tempo, acabam perdendo um pouquinho dessa proporção. E hoje nós temos uma técnica com ácido hialurônico que vai definir o ácido hialurônico que o nosso corpo produz. Ele é totalmente absorvível e tem que refazer a cada 1 ano, 2 anos, dependendo do perfil de cada paciente. Mas vamos às linhas aqui, que é o que realmente importam. Essas linhas definidas vão te dar mais força, vão te dar toda aquela potência que você precisa para estar dentro do mercado de trabalho. Geralmente, pessoas que têm essa região mais fina é o que a gente fala do rosto no formato de um triângulo. E aí falta um pouquinho de estruturar essas bases aqui embaixo. E às vezes, alguns ml, poucos ml, com ácido hialurônico já vai fazer toda a diferença. Linhas da glabela vertical. Sabe aquelas pessoas que falam, ela parece sisuda? Quando ela olha pra gente, parece que ela sempre está com aspecto de brava. É essa linha bem aqui no meio da testa que traz esse aspecto. Hoje, lá na clínica, a gente já tem a solução para esse problema. Para você sair desse ar mais pesado, mais fechado, e muitas vezes é porque é hereditário. Seu pai tem esse vínculo, ou a sua mãe. Então, hoje já temos técnicas aí como Botox, que ajuda a neutralizar, e um fio específico que vai ser aplicado, é um fio que a gente faz um pontinho de inserção aqui, coloca esse fio, tá? E ele preenche esse vazio, ele preenche esse vácuo, dando aquele aspecto mais jovial, mais leve, que é o que realmente as pessoas depois que fazem amam esse resultado. Lábios finos ou sem uma projeção adequada. Bom, o que significa a boca dentro do formato do rosto? Olha que interessante. A boca ela tem muito a ver com sensualidade. É por isso que algumas mulheres gostam de fazer aqueles preenchimentos mais cheinhos, usar um batom mais forte. Tem a ver com um pouco disso. Mas além disso, os lábios têm a ver com a comunicação. Como é que você se expressa para o outro, para o mundo. Dentro do visagismo é bem interessante que antes da gente pensar em fazer um preenchimento labial, a gente constrói uma proporção uniforme. Então o terço superior, o médio, o inferior, eles vão ter que estar como? Em equilíbrio. E aí sim, dentro desse equilíbrio, a gente faz o preenchimento labial. E realmente é impressionante como um preenchimento labial pode fazer com que muitas pessoas se olhem de forma totalmente diferente no espelho, se comuniquem, até o modo de falar, o tom muda. Então uma boquinha muito para dentro, se essa pessoa quer se expressar, quer ser mais comunicativa, essa boca acaba não passando essa imagem. Então dentro da estética hoje, a gente já tem como conseguir aí
esses resultados excelentes de forma natural, tá? Não é para fazer uma boca para ficar parecendo aquelas duas salsichas, aquelas coisas horrorosas, não. É para apenas trazer a melhor expressão do seu rosto, é para trazer um equilíbrio. Vou dar um exemplo para você. Mulheres que têm a boca muito fininha e um nariz um pouquinho mais projetado e que se incomodam com o nariz, quando elas fazem um preenchimento labial adequado e equilibra as proporções, o nariz ele sai de primeiro plano e os lábios tomam o espaço que deveriam tomar e já muda tudo, ela nem lembra mais que o nariz incomodava. De tão impressionante que é você fazer uma leitura minuciosa dos detalhes, dos formatos do teu olho, do teu nariz, da tua boca. E você, já se identificou com algumas dessas características do formato do olho, da boca, do nariz? Me conta aqui nos comentários. E se você gosta de saber como é que sua imagem comunica, vai lá, se inscreve no meu canal que eu tô sempre trazendo muitos assuntos interessantes aqui para você. E amada, o que isso significa é que a sua imagem sim importa e transmite algo. E a partir desse momento, esse vídeo vai trazer essa reflexão para você entender que estética não é futilidade e é super importante sim, principalmente nos dias de hoje, que nós estamos aí entendendo o quanto a nossa imagem impacta no nosso dia a dia.